Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. podeis vos assentar. Tendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, porém a tua palavra lançarei às redes. Dois fatos importantes e misticamente conexos nós temos no Evangelho de hoje. Nosso Senhor, comprimido pela multidão às bordas do Mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré, ele sobe a uma barca de pesca e dali ele prega a multidão sobre esta barca que se coloca um pouco afastada da praia. Esta mesma barca em que Nosso Senhor sobe para pregar, ela servirá para uma pesca milagrosa, para recolher sobre ela uma grande quantidade de peixes. Esta barca havia servido na noite anterior para uma pesca frustrada, infrutuosa. Já era pela manhã neste dia e os pescadores de volta à praia já estavam, como de costume, a recolher e a lavar as suas redes vazias. Mas tão logo Nosso Senhor havia subido nesta barca para pregar, tão logo eles foram reenviados para pescar em águas mais profundas no meio do lago, e as redes quase se romperam pela quantidade de peixes. Esse milagre é um milagre real de Nosso Senhor, histórico, e ao mesmo tempo tudo é simbólico nesta pesca milagrosa. Essa pesca que o Evangelho de hoje nos relata. Essa pesca milagrosa designa uma pesca muito maior, que é a missão apostólica da Igreja, que a Igreja deve realizar no mar do mundo e que ela continuará sob as ordens de Cristo, sob a palavra de Cristo, continuará até o fim dos séculos pela pregação e propagação da fé. Tudo nesse relato prefigura e profetiza a conversão das nações a Cristo por meio da pregação proferida desde a barca de Pedro, daí a quantidade abundante de peixe, simbolizando almas humanas resgatadas pelo batismo. Jesus, ele fala às multidões que enchiam as praias sobre a barca de Pedro. Haviam duas barcas naquela praia, a barca de São Pedro e seu irmão André, e a barca de São Tiago e seu irmão São João. Eram sócios numa comunidade pesqueira. Nosso Senhor escolhe não a barca de São Tiago e São João, mas sobe sobre a barca de São Pedro. E ainda hoje, do alto da barca de São Pedro, barca que é às vezes sacudida pelas ondas da turbulência do mundo, sem jamais afundar, é ainda hoje pela barca de São Pedro que o Filho de Deus ensina à multidão de todas as nações, todas as partes da terra, todas as condições humanas, pela mesma voz de Pedro, pela mesma barca de Pedro. Pedro, que é o patrono dessa barca e que de pescador de peixes se tornou pescador de homens, como disse Cristo no fim do Evangelho de hoje.
enquanto pescador de homens, se torna vigário de Cristo sobre a terra, ele e seus sucessores. A barca, desde o início do cristianismo, ela sempre foi símbolo da igreja. A igreja que deve pescar no mundo. A igreja é uma grande barca pesqueira. A igreja que deve recolher no seu seio a pesca frutuosa das almas, aplicando nelas as graças da redenção. Pedro, ele se assenta ao leme da barca, ele está no governo da igreja, visível. Ele que deve explicar ao gênero humano tudo que nosso Senhor ensinou a seus apóstolos. Assim disse Cristo a eles: ide, ensinai todas as gentes tudo aquilo que eu vos mandei. Aqui nós temos o magistério universal ou magistério católico, que sempre vai partir da barca, sempre parte do depósito de São Pedro, e sempre em união com o depósito de São Pedro, nunca sem São Pedro. Esta barca que a igreja, essa barca de São Pedro permanecerá sem afundar até o fim do mundo. Essa barca, como diz o Evangelho de hoje, ela sempre está um pouco distante da areia, da praia, da terra. Ela está afastada para dentro do lago. Quer dizer, o seu objetivo não é um objetivo terreno, mas um objetivo celeste. A igreja se distancia sempre um pouco da terra, um pouco do mundo, um pouco das máximas do mundo, das máximas da terra. A igreja distancia-se do mundano para nos apontar o caminho do céu. E desta barca afastada da terra é que nós ouvimos a palavra salvífica. Esse ensino da igreja é um ensino universal. É universal primeiramente porque ele nos ensina verdades infinitas, verdades universais necessárias para a nossa salvação. Verdade que não muda com o tempo, que não muda com as pessoas. Verdade que está acima do espaço, do tempo e dos povos. A única verdade. E essa verdade é anunciada a todos os homens sempre, sem distinção de língua, de povo, de cultura, de raça. O objetivo é levar todas as nações para a vida eterna, fazer uma única nação ligada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, uma única nação na barca pesqueira de São Pedro, uma nação espiritual que termina no céu. Nosso Senhor diz a São Pedro: duca in altum, vai para águas mais profundas. E obedecendo esta ordem de nosso Senhor, é que São Pedro opera a pesca milagrosa. Ele vai para as águas mais profundas. Esta ordem, dada por nosso Senhor, expressa já uma verdadeira obediência de São Pedro. Nosso São Pedro é obediente, é grandemente obediente a Cristo, ainda que as circunstâncias dissessem o contrário. Havia pescado toda a noite e nada pegaram. Eles eram pescadores experientes de profissão. Aí vem Cristo, que não entende nada de pesca, e me diz: vai para águas mais profundas. Não entende de pesca naturalmente, é claro, era Deus, tudo conhece. São Pedro poderia dizer: não, né? Quem é esse aí? Né? Eu sou pescador, né? Mas São Pedro, obediente a esta ordem de Cristo, ele vai para águas mais profundas. Vai para águas mais profundas. Sabendo, claro, que Cristo é Deus, confiando nas suas palavras de vida eterna. Vai para águas mais profundas. Esta ordem pode ser tomada em dois sentidos. Um primeiro sentido nos diz Santo Ambrósio. Santo Ambrósio fala que a igreja é enviada a águas mais profundas em relação
a profundidade das questões tratadas pela Igreja, tratadas por São Pedro. Assim, a doutrina, a revelação é um mar profundo, onde a Igreja deverá ir sempre se aprofundando, tirando ali frutos de pesca para a salvação das almas. Assim nós vemos na história da Igreja, no desenvolvimento teológico e doutrinário, assim são os aprofundamentos dos dogmas da Trindade, da encarnação do Verbo, da redenção. Assim são os demais mistérios da vida de Cristo, verdades que a razão humana sozinha não pode compreender por si mesma. Ela compreende senão sob a luz da fé. E a Igreja tem essa missão de ir nas profundezas do mistério de Deus, do mistério de Cristo, para daí tirar frutos sempre renovados para a nossa conversão, instrução e amparo. É função da Igreja, na sua história, no seu processo, sempre aprofundar o dogma de Cristo, e assim faz a Igreja. Um outro sentido dessa missão de Cristo de ir às águas mais profundas revela uma outra missão da Igreja, que é ir à multidão das nações, à profundidade das nações do mundo inteiro, as quais a Igreja foi encarregada de levar o Evangelho, levar a Boa Nova e levar até as extremidades da terra. Ir para as águas mais profundas e lançar as redes, trazendo sempre a cada tempo e a cada novo século e a cada novo ano uma nova pesca milagrosa, desde a profundidade das nações, dos povos, das línguas, das raças, dos países, sempre buscando águas mais profundas para lançar as redes e trazer novos peixes para a glória de nosso Salvador. A barca de São Pedro, a Igreja, pela pregação universal dos seus missionários, sempre se lançou ardentemente nesta missão de Cristo, sob a palavra do Salvador, em pleno mar da humanidade, repetindo para todos aquelas mesmas palavras de Cristo no lago de Genesaret, e lançando as suas redes para pescar almas e não mais meros peixes. E assim a Igreja fez, através dos séculos, essa mesma e abundante pesca milagrosa, tão abundante que a barca de Pedro quase se afundou, quase submergiu. Também a Igreja, no decorrer dos séculos, pescou uma grande quantidade de peixes, e a grandeza dos frutos que a Igreja produziu, a grandeza do governo da Igreja estabelecido sobre toda a terra e sobre todos os povos, como nós vemos no decorrer dos séculos, causou também a Igreja também muitos problemas, levou para o seu interior muitos peixes, até maus peixes, causou na Igreja muitas contradições, levou a períodos de longas crises e turbulências tamanhas que fariam a barca de Pedro afundar, se nosso Senhor não a tivesse escolhido a dedo, subido sobre ela e permanecesse dentro dela, sempre presente para a sustentar e a guiar. Às vezes, nosso Senhor na barca parece dormir em meio aos temores dos discípulos. Outras vezes, nosso Senhor é despertado pelas orações dos fiéis, ele acorda, ele se levanta, ele ordena que os ventos e as tempestades se acalmam, e tão logo sobrevém um tempo de paz para a Igreja. E apesar das turbulências, das ondas do mar tumultuoso, nosso Senhor permanece sempre presente na barca de Pedro, às vezes acordado, às vezes a dormir. Duc in altum também parece significar levar para o alto, podemos traduzir assim do latim, duc in altum, conduza para o alto. É um sentido até que vem completar a nossa consideração para a barca da Igreja. A Igreja, ela pesca nas profundezas com o único objetivo, conduzir para o alto, levar para o alto. A Igreja, e por conseguinte Pedro, tem o único objetivo de conduzir as almas para o céu, para o alto, retirar as almas da lama profunda do pecado, da lama do neopaganismo,
das falsas ideologias, seitas, religiões falsas e levá-las para o alto, para aquilo que importa, para a salvação. A igreja vem operar nas almas através da sã doutrina, da verdade, com a ajuda dos dons do Espírito Santo, uma verdadeira purificação da inteligência, expulsa da nossa inteligência as trevas, a ignorância, para que a nossa inteligência atinja o seu sumo objeto, que é Deus. A igreja vem operar nas almas cristãs, através dos sacramentos, uma verdadeira fortificação da vontade, para que de todo o nosso coração possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Ela vem operar no ser humano como um todo uma transformação total e espiritual, para que todos os nossos atos eles concorram na nossa vida para a nossa finalidade, para o serviço de Deus. A função da igreja é essa: conduzir para o alto, corações ao alto, elevar os nossos corações, elevar as nossas vontades, elevar a nossa vida, não fazer que a nossa vida seja uma vida meramente rasteira, no pó do século, mas uma vida realmente elevada, conduzida para o alto, nos fazer elevar a nossa vida, e assim teremos sentido, mais sentido para a nossa vida. Nós vemos no Evangelho de hoje também a impotência da razão, a impotência dos meios humanos para produzir frutos de vida eterna, simbolizada nesta frase de São Pedro: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada conseguimos pegar. Foi necessário um milagre para pegar peixe. Assim, os pescadores de homens não terão pleno sucesso na sua pescaria de almas através dos meros argumentos das ciências humanas, nem as pompas e os artifícios das eloquências. Não é a razão humana que vai mudar a face do mundo, não é a razão humana que vai converter as nações à justiça e ao bem. A maçonaria já tentou e não deu certo. A Deus, a razão, não converteu, não mudou a face do mundo, piorou. Não são os meios humanos de ordem social ou política que vai mudar o mundo. Não é pela força ou imposição dos exércitos, pelo braço. É a palavra de Jesus Cristo que empurra e sustentando, que empurrando e sustentando a barca de São Pedro, que vai pescar almas para o céu, e assim, pescando almas, mudará o mundo. Não são os meios humanos, mas é a palavra. Por isso diz São Pedro: a tua palavra eu lançarei a rede. Não pesquei nada, mas por causa da tua palavra eu lançarei outra vez as redes. É a palavra vivificadora de Cristo que faz a barca da igreja jogar sempre as redes em alto mar, onde tudo parece perdido e muito profundo, apesar das objeções da razão, que até então era muito ineficaz. Mas Pedro acreditou na palavra de Cristo, por causa do que ele viu e ouviu na vida de Cristo. O seu ensinamento, as suas obras sustentaram a fé de Pedro, a fé no Filho de Deus vivo, que se fez homem para salvar o mundo. Essa fé animou e dilatou o coração de São Pedro, e assim continua a vivificar e sustentar a Santa Igreja, na qual Pedro permanece ainda como autoridade fundamental. Fé também que vem ainda continuar a vivificar e dilatar os nossos corações, ouvindo a voz também de Cristo em nossa vida, de ir para águas mais profundas e pescar. A pesca ela é milagrosa e abundante na igreja quando os pastores obedecem prontamente às palavras de Cristo: a tua palavra eu lançarei à rede, porque senão é ineficaz. Se a igreja começa a usar de meios meramente humanos para querer pescar almas para a igreja, não funciona. Quando se prega a doutrina de Cristo, quando se segue a voz de Cristo, é que os peixes se tornam abundantes. Assim nós vemos na história da igreja. É pregando a Cristo e Cristo crucificado, como diz São Paulo, que os apostolados são mais
frutuosos e abundantes. É também importante notar um outro ponto, que é a humildade de São Pedro. São Pedro, diante daquele tremendo milagre, se humilhou diante de Cristo, confessando a sua indignidade. São Pedro diz: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. São Pedro nos dá o exemplo. Quanto maior a eficácia dos nossos apostolados, na igreja sobretudo, devemos nos humilhar e dobrar os nossos joelhos diante de Cristo, porque aquilo que nós fazemos e podemos fazer é por causa de Deus. Porque nós somos meros instrumentos de Deus, meros instrumentos os quais Ele serve para a sua obra no mundo, desde o Papa até o menor dos sacerdotes, até o leigo que pela providência Deus dá a graça de realizar alguma pesca para a barca da igreja. A honra de tais frutos pertence somente a Deus, que nos escolhe, nos capacita, nos sustenta e nos envia. Nós permanecemos como servos inúteis, incapazes da graça. Nosso Senhor disse: sem mim nada podeis. Devemos sempre dar graças a Deus pelos frutos das nossas ações, nós somos dignos somente que Cristo se aparte de nós, uma vez que nós somos pecadores, como diz São Pedro: retira-te de mim, meu Deus, meu Senhor, porque eu sou um pecador. Mas que no excesso da sua misericórdia, Cristo permanece ao nosso lado, apesar das nossas desconfianças e falhas. Esse domingo, enfim, nos convida também a uma maior confiança em nosso Senhor, sobretudo nas lutas, sofrimentos e trabalhos da nossa vida. Maior confiança. Às vezes trabalhamos a nossa vida inteira e não pescamos nada. Confiança, continuar o bom trabalho de sempre, de que um dia virá o seu fruto, a sua pesca, que poderá ser inclusive milagrosa, se for da vontade de Deus. São Paulo, a própria epístola da missa de hoje, São Paulo começa dizendo: eu tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura que se manifestará em nós. Depois de uma longa noite de pesca, depois de uma longa vida de pesca, seguindo a palavra de Cristo, a pesca da nossa vida será abundante, que é a pesca da vida eterna, de ganhar como recompensa o céu. E a prova que confirma a nossa esperança em Cristo, nós temos justamente na barca, na vida maravilhosa da igreja, esta barca de São Pedro, que sofreu e sofre ainda as turbulências das ondas do mundo, e a pesca sempre permanece abundante, às vezes com rede, às vezes a vara, mas sempre a pesca na igreja. E a igreja está sempre levando almas para a vida eterna. Assim, firmes e confiantes dentro da barca de Pedro, coloquemos a nossa confiança em Jesus. Ele saberá nos trazer tempos melhores, acalmar as tempestades da nossa vida, sedar as turbulências das nossas paixões, pacificar e frutificar os nossos apostolados. Isso se nós, a exemplo de São Pedro, soubermos seguir confiantes a sua palavra: duca in altum, vai para o alto, vai buscar profundidade na tua vida, e depois também nos humilhar diante da sua grande misericórdia: Senhor, eu sou um mero pecador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.